Prezados amigos, estamos aqui em mais um curso do Legale. Meu nome é Rodrigo Capobianco. Nós vamos abordar a prática do advogado em vários aspectos da sua profissão na área criminal. Essa primeira aula diz respeito à advocacia no distrito policial. Nas próximas aulas, nós verificaremos ainda as peças de soltura, não é? Também a atuação no rito ordinário e a atuação no tribunal do júri, sempre invocando a advocacia criminal. Então, como eu disse, o nosso tema de hoje é a prática da advocacia criminal no inquérito policial, na delegacia de polícia. Nada melhor do que para entender ali o que o advogado pode fazer ou deixar de fazer num distrito policial, nada melhor do que entender primeiro o que é o inquérito policial e quais são os limites que o advogado tem de atuação nessa fase. Não é? A primeira pergunta que se faz é se ele tem atuação nessa fase. É evidente que tem. Tem muitas coisas que o advogado pode fazer, tem muitas coisas que o advogado pode contribuir. E digo mais, o advogado que consegue acompanhar o seu cliente desde a fase de inquérito poderá ter um sucesso maior na fase judicial, porque desde a fase de inquérito, algumas provas já vão sendo desenhadas, já vão sendo formuladas, e isso acaba contribuindo bastante com a defesa lá no futuro, não é? Então, vejamos aqui, a prática de inquérito policial, e nós vamos analisar primeiro o conceito de inquérito policial. O que é o inquérito policial? O inquérito policial é um procedimento administrativo de caráter inquisitório e sigiloso e que visa buscar a materialidade e a autoria acerca de uma infração penal. Nós vamos dissecar esse conceito para entender um pouquinho melhor o que é o inquérito policial. Então, nós dissemos que o inquérito é um procedimento administrativo. Vejam só, o que é um procedimento administrativo? Um procedimento administrativo é toda aquela sequência de atos, não é? Administrativos. Então, nós não temos apenas inquérito policial como sendo o único possuidor ou legítimo possuidor do procedimento. Inquérito é mais um procedimento. Quando você precisa de um alvará na prefeitura, de licença de funcionamento de algum estabelecimento comercial, por exemplo, você dá início na municipalidade a um procedimento. Então, eles vão pedir ali determinados documentos, você vai juntar, você vai buscar determinados órgãos, e aí vai ter uma sequência de documentação, então nós temos aí um procedimento. Quando um Congresso Nacional instala uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, então nós temos ali um procedimento, porque serão vários atos que serão tomados. Durante a fase judicial, nós temos procedimentos ditos judiciais, né? No júri tem uma sequência, no ordinário tem outra, no sumaríssimo tem outra, e assim por diante. Então, o inquérito policial é um procedimento, ou seja, uma sequência de atos. Agora, vale destacar, isso é extremamente importante, que o inquérito policial não é um processo, porque para ser processo, para utilizarmos essa palavra processo, nós temos que ter uma relação jurídica estabelecida. E no inquérito policial nós não temos relação jurídica estabelecida, nós temos apenas uma sequência de atos. E atos administrativos, porque cabe à administração pública administrar o inquérito policial na figura do seu delegado de polícia, é a autoridade policial que cuida do inquérito. Por um período, se discutiu se quem cuidava do inquérito, por exemplo, era o Ministério Público. Não é. O Ministério Público pode, efetivamente, ter setores de investigação. É muito comum algumas especialidades do Ministério Público ter lá os seus órgãos de investigação próprios do MP. Mas, na verdade, quem cuida do inquérito é o delegado de polícia, isso está na Constituição Federal. É claro que tudo é o Estado, mas cada um tem a sua função.
A função de investigar é do delegado, a função de proteger a sociedade e ser o órgão de acusação nas ações públicas é o Ministério Público, não é? E a função de julgar é do juiz. Todos eles fazem parte do Estado, são representantes do Estado, mas cada um tem a sua função, e subverter essa ordem faz com que se gere uma instabilidade, inclusive social. Então, quem cuida do inquérito policial, sem dúvida, é o delegado de polícia. É ele que dá as diretrizes do que acontecerá no inquérito. Essa sequência de atos é ele que determina. Perceba, o Código de Processo, ele até mesmo dá algumas diretrizes. Ele fala assim, olha, pode fazer isso, aquilo outro, nós verificaremos aqui o que o delegado pode fazer. Mas a sequência dos atos, quem determina os atos, o que deve ser feito primeiro ou deve ser feito posteriormente, é a autoridade policial, porque é ela que comanda o inquérito. Mas o Ministério Público não atua na fase de inquérito? Sim, porque o Ministério Público é o fiscal da lei. Então, por exemplo, toda vez que o delegado requer alguma coisa ao juiz, e há algumas atitudes que só o juiz pode tomar, como, por exemplo, determinar a busca e apreensão, como determinar a prisão preventiva, a prisão temporária, não é? A interceptação telefônica, dentre tantas outras coisas, quem determina é o juiz. O delegado pode pedir isso para facilitar a investigação, pode pedir, mas quem decidirá é o juiz, ouvindo o Ministério Público. Algo que é sempre pedido, é corriqueiro de se pedir, é a dilação de prazo. Nós falaremos daqui a pouco acerca do prazo do inquérito, mas o delegado tem um prazo limitado por lei, e, esgotado esse prazo, ele não pode ficar mais com o inquérito. Mas, se o inquérito não terminou, ele não tem outra alternativa. Ele tem que pedir mais prazo, pedir dilação de prazo ao juiz. E, antes do juiz decidir, se manifestar, o Ministério Público é ouvido. E, nesse meio termo, quando o delegado pediu alguma coisa para o juiz, passou pelo MP, o MP pode fazer alguns requerimentos com base na ideia de que ele é o fiscal da lei e está ali para apurar realmente a verdade real, não é? Que é um princípio que está presente desde a fase de inquérito, a busca da verdade real. Então, ele pode requerer algumas diligências. Quem determina muitas vezes é o juiz, e as diretrizes, o comando é do delegado de polícia lá no inquérito, né? Então, é um procedimento administrativo. Um procedimento administrativo que tem duas principais características. A primeira característica é que o procedimento ele é inquisitório. O que significa isso? Significa que na fase de inquérito não há contraditório. Não há contraditório. E se não há contraditório, a atuação do advogado na fase de inquérito já se torna mais limitada. Porque na fase de inquérito não é a hora de oferecer defesa. Na fase de inquérito não se oferece defesa, por quê? Porque não há acusação. Há apenas uma apuração. Pelo princípio do contraditório, eu deveria saber exatamente do que eu estou sendo acusado para poder me defender. Na fase de inquérito não tem isso. É tudo uma apuração, é tudo uma especulação. Dessa maneira, as provas colhidas na fase de inquérito, se elas não puderem ser repetidas, como é o caso de um documento juntado ou de uma perícia feita, elas valerão na fase judicial. Mas aquelas provas que podem ser repetidas, como é o caso da testemunha, essa deve ser refeita em juízo. O depoimento na fase de inquérito não serve para condenação. E aqui eu devo chamar a atenção a um detalhe muito importante, e que o advogado criminalista tem que ficar atento.
Nós sabemos que, então, o que a testemunha disse na fase de inquérito, para a condenação, não vale. Porque não passou pelo crivo do contraditório. Então, essa testemunha precisa ser ouvida novamente na fase judicial. Muito bem. Para valer. Então, o juiz só justificaria a condenação em alguém baseado no depoimento judicial, não no inquérito. Legal. E o tribunal do júri? O tribunal do júri é diferente. Porque no tribunal do júri, senhores, os jurados não justificam a sua decisão. Então os jurados não estão lá para dizer, olha, eu voto sim, eu voto não, em razão daquilo que eu ouvi na fase de inquérito. Ele simplesmente diz sim e diz não, condenando ou absolvendo, pelo conteúdo do que ele ouviu durante a apuração, durante o júri. Daí, não é surpresa o Ministério Público, por exemplo, se apegar ao inquérito policial, porque a prova judicial, às vezes, é fraca. Mas, na fase de inquérito, há uma certa acidez, há uma certa irritação para com o réu. Injustificada, muitas vezes. Mas aí o que acontece? O Ministério Público se apega, diz, olha, a testemunha falou isso, isso. Não vai falar que é inquérito, mas vai falar lá para o jurado, olha, nas folhas tais, ó, a testemunha falou, olha, está acusando, olha, tá sendo veemente, e aquilo vai sendo incutido na cabeça do jurado. E mesmo que a prova judicial esteja fraca, o jurado pode condenar. Então tome muito cuidado, advogado, muito cuidado. Você, no plenário do júri, tem que tentar demonstrar que isso foi dito na fase de inquérito, sem contraditório, não é? Sem a presença de advogado e tudo mais, porque você precisa desqualificar e mostrar para o jurado que ele não pode condenar com base no que foi provado apenas na fase de inquérito, nessas provas que podem ser repetidas. Porque tem que ser refeito e passar pelo crivo do contraditório. Agora, outras provas, como eu disse, não precisam ser repetidas em juízo, como é o caso de uma perícia. Você vai fazer uma perícia na fase de inquérito, precisa fazer outra para valer em juízo? Não. Um documento foi juntado na fase de inquérito, eu preciso criar outro documento para juntar em juízo? É evidente que não. Mas com relação a essas provas que não são repetíveis, nós temos o chamado contraditório diferido ou postergado. O que significa isso? Imagine, por exemplo, que uma perícia foi mal feita na fase de inquérito, totalmente errada, totalmente inconclusiva, vazia. Na fase de inquérito você discute a validade desse laudo ou a qualidade do mesmo? Não. Porque não há contraditório, não é a hora da discussão. Ah, mas eu tenho então que engolir esse laudo? Não. Eu espero chegar na fase judicial. E na fase judicial eu posso sim criticar aquilo que foi mal feito na fase de inquérito. É o que se chama de contraditório diferido ou postergado. Também é uma realidade, por exemplo, se juntar um documento falso. Imagina que se junta um documento falso lá na fase de inquérito. Aí você pega e discute isso na fase de inquérito? Não, porque não é hora de discussão. Evidentemente que até numa questão ética, numa questão de contribuição para a justiça, o advogado, informalmente, pode até alertar o delegado de que aquilo é falso e que se ele fizer ou pedir uma perícia acerca daquele documento, ele pode constatar. Isso pode ser feito na fase de inquérito. Mas vamos imaginar, por exemplo, que você chegou depois. Você não estava na fase de inquérito, você é o advogado constituído para defender o réu em juízo. Aí você olha e percebe que um documento é falso. Você pode contestá-lo em juízo? Sim. Por quê? Porque nós temos aí o contraditório diferido ou postergado. Eu não discuto nada na fase de inquérito, mas sim eu tenho o caminho aberto para discutir na fase em juízo. Então vejam essa característica. O inquérito policial, ele é inquisitório.
Não há contraditório. E é exatamente por isso que não há nulidade na fase de inquérito. Cuidado, tecnicamente não há nulidade na fase de inquérito. Poxa, mas e se o delegado fez tudo errado, não seguiu a legislação? Não vou anular o inquérito? Não. Ah, mas e se o delegado for arbitrário, torturar o réu para confessar? Eu não vou anular o inquérito? Não vou anular porque não tem contraditório, portanto eu não anulo. Perceba, por exemplo, essa jurisprudência do STF, uma jurisprudência antiga, mas que ainda é aceita pelos tribunais superiores. Eventual vício no inquérito policial não anula a ação penal, uma vez que se trata de peça meramente de informação. Assim, não se pode falar em nulidade da ação penal por vício do inquérito. Se teve vício no inquérito, esquece. Poxa, então o que eu vou fazer se esse inquérito ele é todo arbitrário, se existe coação, se foi mal conduzido, o que eu vou fazer? Eu vou ignorar o inquérito. Eu vou desmerecer o inquérito. Eu vou demonstrar em juízo para o juiz que aquele inquérito, uma vez que ele é mal feito, mal formulado, está cheio de arbitrariedades, cheio de coações, aquele inquérito não vale nada. Não é uma questão de anular, porque anular significa fazer de novo. Olha, seu delegado, o senhor fez mal o inquérito, faz de novo aí. Não é assim. Simplesmente eu vou chegar para o juiz e dizer, olha, seu juiz, esse inquérito tem isso, tem aquilo, tem essa falha, aquela outra. Portanto, todo esse trabalho feito pelo delegado é perdido. Não dá para considerar nada, não é? Filtrando aí, não sobra nada desse inquérito. É assim, eu simplesmente vou desmerecer. É um trabalho jogado fora. Essa é a ideia. Outra característica do inquérito policial é que ele é sigiloso. Ou pelo menos ele deveria ser. Muitas vezes a própria autoridade policial não preserva o sigilo que ela deveria preservar, até para que as investigações transcorram com mais naturalidade, com mais tranquilidade, para que tenha mais qualidade, inclusive, a investigação. O artigo 20 do Código de Processo Penal diz lá que o inquérito policial é sigiloso. Só que nós temos que encarar esse artigo 20 com uma certa parcimônia, e é isso que você, advogado, tem que ter o cuidado na sua atuação. Porque o inquérito ele é sigiloso para todos, menos para o investigado e também para o seu advogado. O advogado tem acesso ao inquérito policial. O Estatuto da Advocacia permite o acesso ao inquérito policial. A súmula vinculante do STF dizendo que o acesso é franqueado ao investigado e também ao seu advogado. Então, cuidado, ele é sigiloso para todos, menos para o advogado e o seu cliente. Veja, tudo que estiver materializado no inquérito policial deve ser mostrado. É claro que aquilo que não foi juntado ainda no inquérito, não há obrigação de mostrar para a parte. Mas, uma vez que está materializado, já foi juntado um determinado laudo, um determinado depoimento, a parte tem acesso. E diga-se mais, não é? Até mesmo nos casos de segredo de justiça, porque há casos, por exemplo, crimes contra a dignidade sexual, manda a lei que o processo e também o inquérito sigam em segredo de justiça. Então imagine que você vai à delegacia e o delegado diz para você, olha, doutor, o senhor me desculpe com todo o respeito, mas eu não vou mostrar esse inquérito porque é dignidade sexual e o senhor sabe muito bem, corre em segredo de justiça. Não. A regra é a seguinte: se o inquérito não está em segredo de justiça, que é a regra geral, você tem acesso mesmo sem procuração. Agora, se
correr em segredo de justiça, você tem também acesso, mas como uma cautela, você deve levar uma procuração. E aí, levando a procuração, você tem direito de ter acesso. Não se esqueçam disso. Ah, mas o delegado disse uma vez para mim que eu não poderia ver o inquérito porque naquele inquérito teve quebra do sigilo fiscal. E o senhor sabe, né, doutor, sigilo fiscal é segredo, deve ser... Senhores, se ele está materializado no inquérito, há de se ter acesso. Ok? Não importa se é quebra do sigilo bancário, fiscal, sigilo telefônico, não importa. Está materializado, tem que ter acesso. Então, é relativo a esse caráter sigiloso. Ok? Bom, a finalidade a súmula vinculante, olha só, a súmula vinculante é a súmula 14 do STF, que diz lá, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, é direito, é acesso, e se for negado, cabe mandado de segurança na esfera criminal. É caso de MS criminal. Muito bem. Nós temos no inquérito uma dupla finalidade. Então, o inquérito tem uma dupla finalidade. Qual é a finalidade do inquérito? A finalidade do inquérito é essa, buscar a materialidade e a autoria acerca de uma infração penal. Materialidade é a certeza de que ocorreu uma infração. Então, nós vamos buscar isso. Teve infração? Então, qual é a natureza, do que se trata? Às vezes, senhores, o inquérito se inicia com uma visão, por exemplo, de que ocorreu um furto, se apura que foi um roubo, sei lá, não é? Então, às vezes, a investigação acaba abrindo o leque para se chegar a conclusões mais graves ou menos graves, dependendo do caso. Mas o importante é descobrir se tem materialidade, se teve crime, se existe crime ali. E, além da materialidade, autoria. Não se busca prova concreta. Evidente que, se tiver prova, muito melhor. Mas o que se busca é, no mínimo, indícios de autoria. Vejam só, o que é um indício? Indício é um caminho que leva à prova. Por exemplo, ouvir dizer. Você tem uma testemunha lá que você pergunta, você viu tal coisa? E a testemunha diz, não, eu não vi nada, mas eu ouvi dizer que foi fulano. Então, esse ouvir dizer não é uma prova exatamente, mas é um caminho que pode levar à prova. Porque se a pessoa ouviu dizer, ela ouviu dizer em algum lugar. Onde que o senhor ouviu dizer? Ah, foi lá no bar. Então, cabe à autoridade investigar, ouvir o dono do bar, ouvir os frequentadores, evidentemente que alguém pode saber mais. Então, se cavar, poderá ser encontrado aí a prova. Isso é um indício. Então, o inquérito busca materialidade e, pelo menos, indícios de autoria. Eu costumo dizer que o delegado ele é um auditor, porque foi dado um caso para ele, uma situação, para ele fazer uma apuração, investigar, analisar os dados, e concluir. Ele pode concluir, olha, eu analisei e, na minha opinião, foi um crime tal, e é o fulano que tem responsabilidade, é o Beltrano, ajudou, não ajudou, é assim que funciona o inquérito policial. Então, buscar a materialidade e a autoria de uma infração penal. Agora, daqui decorrem algumas perguntas importantíssimas, não é? Primeiro, o inquérito ele é indispensável, ou seja, sempre nós teremos inquérito, ou ele é dispensável, nem sempre se tem inquérito, pode não ter o inquérito. Então, a alternativa correta é a seguinte, o inquérito ele é dispensável. Dispensável, não precisamos do inquérito. Embora 99% das causas tenham inquérito, porque há uma estrutura instalada,
A polícia judiciária já está lá, tem delegado, tem investigador, tem escrivão, então vamos apurar. Mas a verdade é que o inquérito ele é dispensável. Por quê? Porque a materialidade e também a autoria não se conquista apenas com o inquérito. Há outras formas, há outros meios de se conquistar materialidade e autoria. Percebam, senhores, por exemplo, numa atuação fiscal. Às vezes, um fiscal dos vários níveis, né, pode ser do município, do estado, da União, o fiscal ele vai a uma empresa e faz uma apuração ali, acerca de documentos, de livros contábeis, e aí ele conclui que houve uma fraude fiscal, uma sonegação, por exemplo. Então, o que ele faz? Ele baixa um auto de infração e imposição de multa, e é um calhamaço documentado, com notas, com cópias e outras coisas mais. E esse auto de infração e imposição de multa pode ser encaminhado para o Ministério Público. E o Ministério Público pode, sim, oferecer uma denúncia baseada exclusivamente no que foi apurado no auto de infração e imposição de multa. É possível? Sim, porque o auto de infração pode trazer a materialidade, pode trazer a autoria. E, nesse caso, nós não teremos inquérito. Isso demonstra, por si só, que o inquérito policial ele é dispensável. Mas não confundam. O inquérito ele é dispensável, mas ele é indisponível. Qual é a diferença? Uma vez que você abriu o inquérito, não pode parar. Então, aberto o inquérito, o delegado leva até o final. Ele não pode, delegado, arquivar o inquérito. O leigo, ele costuma usar de algumas expressões que são muito equivocadas, mas que colam no ouvido. Está na novela, está no filme. E aí pode gerar um equívoco técnico para o advogado. Se diz assim, você vai lá na delegacia e retira a queixa. Isso é um erro brutal. Queixa é a petição inicial na ação privada, que se não se leva à delegacia, se leva para o fórum. Apreciação do juiz. Então, se você quer desistir do processo, é outra história, é lá judicialmente, pode ocorrer um perdão, pode ocorrer uma perempção, é outra história. Mas inquérito, não se tem em retirar a queixa, não é? É claro que, uma vez que aberto o inquérito, vai até o final. O delegado não determina, por exemplo, o arquivamento de um inquérito. Não funciona assim. O delegado é o auditor que vai levar até o final e vai dar a sua opinião. Ponto. E aí ele vai deixar a apreciação de direito, que nós veremos já já. Não é? Então, na verdade, o inquérito ele é dispensável, mas ele é indisponível. Outra situação. É possível inquérito policial na ação penal privada? É possível, porque lembremos que a ação penal privada é aquele caso em que cabe à vítima, o ofendido ou o seu representante legal, CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, no caso da sua ausência, ingressar com a ação e acompanhar até o final. Não é? Então há um prazo decadencial para se entrar com a queixa, não com o inquérito. Mas aí eu renovo a pergunta, é possível ter inquérito mesmo nesse caso de ação privada? Sim, porque a lei ela não diz que o inquérito deve buscar a materialidade e a autoria de uma ação pública. É buscar a materialidade e a autoria de uma infração. Não importa se a ação é pública, se é privada. Então, pode sim ter inquérito na ação privada. Agora, um detalhe importante. O fato de nós termos a abertura do inquérito policial não suspende, não interrompe de nenhuma forma o prazo para entrar com a queixa. Então, o prazo decadencial ele se inicia, em regra, no conhecimento da autoria. Quando a pessoa sabe quem é o autor, iniciou o prazo decadencial. Agora, ele não se interrompe, não se suspende. Se você pediu a instauração do inquérito, tudo bem, o delegado abriu.
só que o prazo decadencial para entrar com a queixa já está escoando, você deve pegar as provas que foram colhidas até aquele momento, se suficientes, entrar com a queixa, porque senão ocorrerá a decadência. Não é? Então pode ter inquérito em ação privada. Agora também vale lembrar que se a ação for pública incondicionada, ela pode ser aberta de ofício pela autoridade policial. Não precisa ter requerimento da vítima. Mas, se a ação for pública condicionada, ou se a ação penal for privada, aí o inquérito só se inicia a requerimento. Ok? Então, a autoridade policial terá um limite e não poderá, de ofício, abrir inquérito quando a ação for privada ou quando a ação for pública condicionada à representação ou requisição, porque aí só mesmo há requerimento que é aberto o tal do inquérito. Ok? Muito bem, seguindo aqui, por falar em início, não é? O início do inquérito se dá com a notícia crimes. Então, eu vou dar queixa na delegacia. E até dói, não dá queixa na delegacia. Porque, como eu expliquei, queixa é a petição inicial na ação privada. Né? Assim como eu não vou fazer uma denúncia na delegacia, porque, afinal de contas, a denúncia é a petição inicial na ação pública. Então, o que eu vou fazer na delegacia? Eu vou levar a notícia crimes. Eu vou informar a autoridade policial da ocorrência de um crime. Ou, de uma forma mais branda, numa conversa entre amigos, eu diria, eu vou fazer um BO. Tudo bem, aí vale. Que é um boletim de ocorrência, porque no boletim de ocorrência você leva a notícia crimes. Não é? Você não precisa falar, você está num churrasco, aí você vai falar, olha, você não vai oferecer queixa, você vai levar a notícia crimes. Vão achar que você está ficando maluco, ou que está falando apenas o juridiquês. Né? Então é mais fácil orientar o leigo e dizer, não, você precisa fazer um BO. Aí ficaria melhor, mais bem colocado, vamos dizer assim. Mas voltando aqui tecnicamente, então, o inquérito ele se inicia através da notícia crimes, né? Quando a autoridade policial ficar sabendo da notícia de uma infração. Mas de que maneira que a autoridade policial tem conhecimento da infração? Bom, a própria vítima pode levar a conhecimento da autoridade. Poxa, eu fui assaltado no meio da rua, eu procuro a primeira delegacia e levo a notícia, fui assaltado. Será feito um boletim de ocorrência, abrir-se-á um inquérito, tudo mais, né? Então é uma notícia. Mas a parte não quis ir ela pessoalmente. Ela pode contratar um advogado para pedir a instauração do inquérito? Sem dúvida. Há uma petição, nós temos aqui um modelo, que nós já falaremos sobre isso, uma petição chamada pedido de instauração de inquérito policial. É possível, sim. Não é? Pode ser que o Ministério Público requeira a instauração de um inquérito, pode ser que o próprio juiz, por exemplo, teve lá um falso testemunho, uma suspeita de falso testemunho, então ele pede que se abra um inquérito para apurar. Pode ser que a polícia militar encontre um cadáver cheio de tiros, sei lá, né? Então ela vai lá e dá notícia crimes, encontro de cadáver, vamos apurar o que aconteceu, quem é a pessoa e tudo mais, não é? Até o próprio delegado, nas suas atividades rotineiras, ele pode também ficar sabendo. Imagine, por exemplo, que nós temos ali uma reportagem investigativa lá no Jornal Nacional, e aí dando conta que ocorreu isso, aquilo, aí você pega e percebe que, opa, eu sou delegado, aquilo ali é da minha região, da minha circunscrição, aí no dia seguinte eu vou à delegacia, baixo uma portaria e digo mais ou menos assim: tendo em vista a reportagem veiculada no Jornal Nacional, dando conta disso e daquilo, tendo em vista que o crime foi praticado, a suspeita de crime praticado na região tal, papapá, determino a instauração de inquérito,
requisite-se cópia da reportagem, ouça-se não sei quem. Então, abre-se um inquérito para o delegado de ofício, isso se a ação for pública incondicionada. Né? Agora, pensando aqui no nosso foco da nossa aula, na atuação do advogado. Como está lá? Depende da ação penal. Então, para abrir o inquérito, o que o advogado faz? Depende da ação penal. Então, a primeira coisa que nós temos que avaliar é se a ação é pública ou privada. Porque se ela for privada, você tem um prazo para entrar com a queixa, às vezes já tem elementos para entrar com a queixa, o inquérito ele é dispensável, você pode muito bem entrar com a ação logo de cara, ou não. Se você entender por bem, você pode pedir a instauração do inquérito na ação privada. Se a ação for pública, aí nós vamos analisar se a ação é pública incondicionada ou condicionada. Porque se a ação for condicionada à representação, por exemplo, então cabe à vítima autorizar o Ministério Público a atuar. A representação nada mais é do que uma autorização. Então a ação é pública, quem vai entrar com a ação é o MP, ele que vai oferecer denúncia, acompanhar até o final, mas para isso ele precisa estar autorizado. Então cabe ao advogado autorizar o MP. Essa petição chama representação. Ah, mas só o advogado que faz? Não, a própria parte pode ir lá e fazer a representação. Mas o advogado, pensando na atuação do advogado, ele pode redigir uma petição chamada representação. Não é? Que nada mais é do que um pedido de instauração de inquérito também, representando ao Ministério Público. E se a ação for pública incondicionada, aí o advogado pode pedir a instauração do inquérito ou orientar o seu cliente a fazer um boletim de ocorrência, né? Mas claro que é sempre melhor o advogado tomar a iniciativa, não colocar o seu cliente no fogo, né? É muito cômodo. Isso depende de uma questão econômica, é claro. Às vezes o seu cliente não tem condições, então aí você reduz os custos dele se ele for até a delegacia pessoalmente, fazer um boletim de ocorrência e tudo mais. Mas pensando na atuação do advogado, o advogado pode muito bem ser contratado para pedir a instauração do inquérito e isso torna a vida do cliente mais cômoda, né? Efetivamente, ele não vai pegar fila lá na delegacia, às vezes ele não sabe exatamente o que dizer, de que forma dizer, então o advogado tecnicamente pode fazer esse pedido de instauração do inquérito. Ok? Muito bem. Agora, e se o advogado pedir a instauração do inquérito e o delegado negar? Falar assim, olha, não quero instaurar, né? O que caberia? Então, ó, indeferimento da abertura do inquérito. Então, eu entrei com pedido e o delegado falou, não é caso de inquérito, não vou abrir. O que se faz? Cabe recurso. Então, o Código de Processo Penal, ele diz claramente que cabe recurso ao chefe de polícia. Então, você pode perceber que não é tão claro assim. Porque a redação é de 1941, né? Entrou em vigor em 42. Quer dizer, é uma coisa muito antiga. Talvez em 1942 nós tínhamos um chefe de polícia identificável, né? Você fala assim, aquele é o chefe de polícia, então vá reclamar para ele. Só que hoje em dia a população cresceu, né? Nós temos ali uma situação macro, muito diferenciado, mas o código está com a redação antiga ainda. Perceba que ele diz, cabe recurso ao chefe de polícia. Qual é o recurso? O código não fala. Portanto, entendemos que é um recurso inominado, porque não tem nome. Qual é o prazo? Não tem prazo. Já viram o recurso sem prazo? Esse é um recurso sem prazo. Então, você recorre a hora que você quiser. Não é? E qual é o chefe de polícia? A lei não diz. Não é? Mas há um entendimento de que o chefe das polícias civil e militar, porque há uma distinção, é o secretário de Segurança Pública, isso na esfera estadual. Agora, o chefe da Polícia Civil, também chamado de Polícia Judiciária, é o delegado-geral de polícia, né? O chefe da Polícia Militar seria o comandante-geral da Polícia Militar e o chefe da Polícia Civil seria o delegado-geral de polícia. Acima deles, o secretário de Segurança Pública. Então, há um entendimento que você pode recorrer através desse recurso inominado ou
ao secretário de Segurança Pública, que em última análise é o chefe das duas polícias, ou ao chefe da Polícia Civil, que é realmente aquele que está equipado e preparado para abrir um inquérito policial, então o delegado-geral de polícia. Isso é o que diz a lei. Na prática, senhores, prática da advocacia é diferente. Na prática da advocacia é diferente, porque aí você vai ter que analisar o caso concreto, né? Por que que o delegado não quis abrir? Às vezes ele não quis abrir porque não é crime mesmo, né? É uma apuração forçada, estão forçando alguma coisa, que muitas pessoas usam do expediente de abrir o inquérito como se a delegacia fosse um órgão de cobrança, por exemplo. A pessoa está me devendo, vão abrir o inquérito alegando qualquer coisa aí, para que, né, a pessoa se sinta forçada a quitar o seu débito. E não é bem assim. Então, às vezes, o delegado tem toda a razão de indeferir o inquérito policial. Abertura do inquérito policial. Agora, tudo deve ser pesado, né, senhores? Porque nós devemos lembrar, por exemplo, que nós temos a corregedoria da polícia. Então, se há uma situação insustentável, uma situação de total arbitrariedade, etc., que pode ser comprovada, a corregedoria pode muito bem tomar as providências para a abertura do inquérito, se você levar isso a conhecimento. Isso depende um pouco da urbanidade, né, que você deve ter para com os profissionais, né, com o delegado, com o Ministério Público e tudo mais. Agora, uma outra saída também é procurar o Ministério Público, isso no caso da ação ser pública, né? Porque se você procurar o Ministério Público explicando a situação, explicando a rejeição, e o Ministério Público tiver um mínimo de ideia de que aquilo deve ser apurado, ele, MP, pode fazer um requerimento, e esse requerimento não é recusado pela autoridade policial. Então, você entrou com a petição, ele recusa, mas o MP, fazendo a petição, não recusa. Então, você pode, por via indireta, né, procurando pelo Ministério Público, a abertura desse inquérito policial. Mas, como eu disse, tudo tem que ser analisado no caso a caso. Ok? Muito bem. Quais são as diligências do inquérito? Então, o inquérito, ele, como eu disse um pouco antes, quem dá as diretrizes, as linhas de investigação é o delegado, ele que cuida do inquérito. Mas o CPP dá algumas orientações daquilo que pode ser feito na fase de inquérito, né? Então, vejam só, o próprio advogado, ele, como eu disse, ele está limitado em algumas situações na fase de inquérito. O advogado ele pode fazer uma petição para o delegado? Claro, porque a petição aceita, o papel aceita tudo, né? Então ele pode efetivamente fazer uma petição, por exemplo, arrolando uma testemunha ou requerendo alguma coisa. Só que o delegado não é obrigado a aceitar, porque não há contraditório, portanto, o delegado faz o que ele entenda como correto. Então, ele não está obrigado a aceitar. Mas, senhores, se o delegado ele pode muito bem também aceitar, ele pode negar, né, mas efetivamente ele pode aceitar também a sugestão, pode ir atrás, em nome da busca da verdade real. Então, o advogado, mesmo sabendo que ele pode ter um não, nada impede ele de atuar. Além do mais, vale lembrar que ele entrou com uma petição, se ela for recusada, quando chegar em juízo, você pode muito bem mostrar isso para o juiz. Falar, olha, seu juiz, essa prova eu queria fazê-la desde a fase de inquérito, né? Só que o delegado não se dispôs ali a buscar a verdade real, né? Então, a defesa acaba ganhando um peso maior se tiver uma atuação, mesmo que essa atuação seja bloqueada na fase de inquérito, né? Então, há o que fazer, porque o advogado pode acompanhar o seu cliente para dar uma segurança, né? Não pode fazer perguntas no interrogatório, mas pode acompanhá-lo, orientá-lo, né? Ler o depoimento, fazer parte da audiência. Se alguma coisa que foi falada não constou
todo o depoimento pode interferir para que conste, etc. Né? Então, o advogado tem ali a possibilidade de acompanhar o inquérito, sim. O delegado, ele tem algumas diligências para fazer. Dentre essas diligências, a preservação do local em crimes que deixam vestígios do local, como é o caso, por exemplo, de um homicídio. Existe até uma perícia muito interessante chamada perinecroscópica, em que o cadáver é encontrado numa determinada posição lá no local dos fatos, e esse cadáver é periciado, claro, passa por um exame necroscópico, mas, além disso, o local é periciado também, fotografado, né? Porque isso pode dar uma dimensão da própria logística, da própria dinâmica dos fatos. Então, é muito importante preservar o local em alguns crimes. Não é? Mas o que a gente percebe é que, na prática, né, não tem preservação, muitas vezes o cadáver fica ali, estendido, e se não fosse a comiseração pública, se não fosse ali a atuação da população que encobre ainda o cadáver, não é? Põe um jornal ali para preservar pelo menos a dignidade daquela pessoa. Se não fosse isso, a perícia demora muito para chegar, dada as condições da administração pública, que são precárias muitas vezes. Não é? Outras diligências podem ser feitas, por exemplo, a autoridade pode requerer ao juiz busca e apreensão de documentos, de armas e outras coisas. Né? A acareação é uma medida que pode ser tomada, um conflito de depoimentos. Então, sempre que haver um conflito de depoimentos entre réus, entre vítimas, réu e vítima, testemunhas, testemunha e vítima, testemunha e réu, sempre que houver uma contradição, pode ser feita essa acareação, tanto na fase de inquérito quanto na fase judicial, não tem nada de errado nisso. Né? A própria reconstituição do crime é uma perícia que muitas vezes também é importante para determinar a dinâmica dos fatos, né? O reconhecimento pessoal, dentre outras tantas diligências que são feitas, perícias, depoimentos, enfim, tem um sem número de diligências que podem ser feitas. Agora, chega um momento específico no inquérito policial em que todas as linhas de investigação indicam para um autor. Não é? Então, as diversas linhas de investigação acabam convergindo para um suspeito, um principal suspeito. Quando surgir o principal suspeito, é a hora do indiciamento. Então, o indiciamento é uma formalidade do inquérito. O indiciamento já teve mais peso no passado. Muitas pessoas tinham temor de serem indiciadas. O indiciamento levava a um constrangimento, porque, sim, até hoje, no indiciamento é o momento de se fazer a identificação criminal. Só que, posteriormente, a Constituição Federal, em regra, tem exceções, que é aquele que apresentar um RG, um documento oficial, no momento do indiciamento não precisa ter a identificação dita dactiloscópica, né? Que é a colheita das digitais. Em alguns casos, quando houver suspeita de irregularidades e tal, o delegado ainda manda fazer a identificação dactiloscópica. Mas muito pouco hoje em dia. Agora, antigamente, isso era uma atitude constrangedora. As pessoas dizem, você entrou na delegacia e teve que sujar os dedinhos, teve que tocar piano, que é colocar aquilo ali. Então, na verdade, antigamente se tinha essa situação de constrangimento no momento do indiciamento e que era muito desagradável. Além disso, havia um posicionamento antigo que o indiciamento poderia até gerar ali uns maus antecedentes, não é? Vale lembrar, senhores, isso não faz tanto tempo assim, que se uma pessoa fosse absolvida várias vezes por falta de provas, isso significava maus antecedentes. Quer dizer, a pessoa absolvida
Mais de uma vez, mas como foi falta de provas, seria maus antecedentes. Isso é um posicionamento antigo. Hoje em dia, a pessoa só ganha maus antecedentes se condenado. Então, se ela foi condenada e depois ela comete outro crime, então aí ela teria maus antecedentes. Dessa maneira, indiciamento não leva a maus antecedentes. Indiciamento não significa que obrigatoriamente a pessoa deva ser processada, que o promotor oferecerá inequivocamente uma denúncia. Não, nada disso. O indiciamento é só uma formalidade no inquérito, um momento em que o delegado, na opinião do delegado, diga-se de passagem, o delegado ele pega e fala, na minha opinião, o principal suspeito é fulano e por isso eu providenciei o indiciamento. No momento do indiciamento, o réu deve ser ouvido, ainda que tenha sido ouvido anteriormente. Ah, professor, mas você está falando réu, na fase de inquérito ele não é réu não, hein, professor? Tudo bem. Esse tecnicismo que algumas pessoas utilizam, né, para mim, eu acho muito precário. A gente está contando aqui como réu para facilitar, né, o entendimento. Né? Aquele investigado, chame de investigado se você quiser. Né? Eu estou chamando de réu porque é mais fácil. Correto? Não vamos nos apegar a essa técnica elevada a extremos. Também não é bem assim que a coisa funciona. Então, o réu ele deve ser ouvido novamente na fase de inquérito, na fase do indiciamento. Além disso, devem ser feitas perguntas sobre a sua vida pregressa, que nada mais é do que sua vida rotineira, né? Se ele trabalha, quanto ganha, se mora em casa própria, alugada, a sua rotina de vida ali, até mesmo se ele se demonstra arrependido do crime ou não. Essas perguntas sobre a vida pregressa são feitas e, além disso, a identificação criminal deve ser feita também. Tudo isso é feito no momento do indiciamento, né? Muito se discutia acerca de um HC para impedir o indiciamento. Mais à frente, nós vamos até questionar isso, se é possível o HC para trancar o inquérito policial. Né? Desde já eu digo que é possível, mas é bastante raro. Eu vou explicar o porquê. A mesma coisa se aplica ao indiciamento. Né? É muito raro você ter um habeas corpus para impedir o indiciamento. Mas há casos, sem dúvida nenhuma. O inquérito ele termina com um relatório. Então, o relatório final dá termo ao inquérito. Né? O inquérito termina através de um relatório esse formulado pela autoridade policial. No meio do inquérito, nós podemos ter outros relatórios parciais, mas é o relatório final que dá o fechamento para o inquérito policial. O relatório não é uma peça de acusação, hein? Embora muitas vezes pareça. Porque o relatório nada mais é do que um resumo de tudo que se passou no inquérito. Mas é claro que se o delegado entendeu por indiciar, entendeu que tem crime, que tem autoria, no relatório ele vai justificar isso, né? E dessa maneira ele vai colocar lá alguns itens, alguns detalhes nesse relatório final, que pode soar um pouco forte, um pouco acusatório, mas não é. É apenas um parecer, o parecer do delegado, a sua conclusão. Agora, é importante? Sem dúvida, né, senhores? Porque depois, se a ação for pública, o inquérito vai para a mão do MP, para decidir se entra com a denúncia ou não. Agora, o MP, o promotor de justiça, ele vai começar a ler o inquérito da onde? Do relatório, porque o relatório é um resumo de tudo que se passou, então o relatório pode indicar as folhas, assim, fez isso, fez aquilo, teve o laudo e não sei o quê. Então, se eu fosse o promotor, eu começaria pelo relatório, e o relatório pode ser importante peça para formar a convicção da acusação. Não é? Bom, o inquérito termina com o relatório, mas há um prazo para a conclusão do inquérito. Qual seria esse prazo? Bom, o prazo ele está disposto no artigo 10 do CPP. Nós temos duas regras, para o réu que está preso e para o réu que está solto. Réu preso e réu solto têm regras diferentes. Qual seria essa diferença? Então, se o réu estiver preso,
o inquérito ele tem o máximo de 10 dias para ser concluído, a partir da prisão, não é? 10 dias. Se o réu estiver solto, o prazo do inquérito é de 30 dias. Isso eu estou dizendo a regra do Código de Processo Penal, porque leis esparsas trazem outros prazos, não é? Então, 10 dias se o réu estiver preso, 30 dias se o réu estiver solto. Os 10 dias, geralmente, são mais que suficientes para terminar o inquérito. Por quê? Por que 10 dias é mais que suficiente? Porque, veja, qual é a finalidade do inquérito? Não é buscar a materialidade, buscar a autoria? Poxa, se o réu está preso, já tem materialidade, já tem autoria, senão ele não estaria preso. Desta maneira, esses 10 dias são apenas para formalizar, para aparar as arestas, fazer relatório, indiciamento, as formalidades em si. Por isso, 10 dias é mais que o suficiente. Mas e se não for? E se os 10 dias não forem suficientes? Pode esse prazo se dilatar? Pode sim. Mas, neste caso, nós temos que soltar o réu. É caso de relaxamento por excesso de prazo. O inquérito diz 10 dias, se passou mais de 10 dias, tem que soltar, não é? Então, o juiz determina a dilação de prazo, mas ele acaba tendo que soltar o próprio réu, relaxamento. Na prática, o inquérito que era de réu preso passa a ser um inquérito de réu solto. Agora, por outro lado, os 30 dias geralmente são insuficientes, não é? Poderiam ser suficientes lá na década de 40, hoje em dia não. Porque são muitas coisas, muitos inquéritos, né? Imagina, então, a produção de ouvir pessoas, formular laudos, relatórios e tudo mais, em 30 dias realmente é muito pouco. Mas acabou o prazo de 30 dias, o delegado não pode continuar com o inquérito, por isso ele afora o inquérito. Ele distribui esse inquérito no fórum. O inquérito passa a ganhar um número forense, um número judicial. Não há processo ainda, mas já há um número de distribuição no fórum. E qual vara que caiu? Tudo bem? E aí o delegado dá um despacho pedindo uma dilação de prazo, pedindo mais prazo. Ele diz assim, olha, meritíssimo juiz, tendo em vista que já está esgotado os 30 dias regulamentares e o inquérito não terminou, requeiro dilação de prazo. Isso vai passar para o MP vai dizer concordo e pode dar algum tipo de opinião lá, e vai para o juiz e o juiz concorda sim. Ele pode determinar mais prazo, o juiz não nega mais prazo, não é? Agora, qual mais prazo? Isso depende do juiz, porque a lei não diz. A praxe é que volte para a delegacia por mais 30 dias, não é? Mas nada impede do juiz determinar a volta para a delegacia por mais 60 dias, por mais 90 dias. Não é? Isso não tem nada de errado. E se esgotar o novo prazo, tem que pedir uma nova dilação. Por isso não é incomum que inquéritos demorem anos para serem resolvidos. Sempre esgotando o prazo, pedindo mais prazo, concedendo mais prazo, um vai e volta da delegacia para o fórum, muitas vezes, em que ele fica mais tempo em trânsito, demorando para chegar de um lugar para o outro, do que efetivamente nos lugares. Não é? Isso ocorre. Desde que não tenha prescrição, não tem nada de errado de ir e voltar, não é? Agora, fiquem atentos a um detalhe. Imagina um inquérito que já está durando anos, réu solto. Se descubra quem é o réu, o delegado, percebendo a periculosidade do réu e tudo mais, requer a prisão preventiva. A prisão preventiva é determinada, o réu é preso. Naquele momento, o inquérito já tem anos, mas naquele momento em que o réu foi preso, tem 10 dias para terminar. Lembra? Porque o inquérito era de réu solto e passou a ser um inquérito de réu preso. Portanto, há um limite de 10 dias para se encerrar, sob pena de relaxamento da prisão. Questiona-se: é possível um HC para trancar o inquérito ou para evitar o indiciamento, conforme nós estávamos conversando? É possível um HC para trancar inquérito, pessoal? Então, entendam uma coisa. O inquérito é uma peça administrativa, é uma peça unilateral, é a visão do delegado, não há contraditório. E se o inquérito é uma peça desta maneira, inquisitória,
E o indiciamento faz parte do inquérito, portanto, é uma deliberação, é um entendimento da autoridade policial. Dessa maneira, é muito difícil nos dias atuais você entrar com um HC para simplesmente parar uma investigação, porque a investigação é uma apuração, pura e simplesmente, não é? E muito difícil também se bloquear uma atividade do delegado, por exemplo, o indiciamento. Não, esse você não vai indiciar. Fica muito difícil. Mas devemos dizer que ainda nos dias atuais, se vocês fizerem algumas buscas, vocês perceberão que nos tribunais ainda há habeas corpus para trancar a ação, o inquérito, ou seja, fazer parar ou impedir o indiciamento, mas são casos assim muito esdrúxulos, né? Casos de apurações totalmente infundadas, em que há um prejuízo realmente para o investigado, é uma injustiça muito grande aquela investigação. Então, baseado nesse extremo, que foi a abertura do inquérito totalmente equivocado, é que se tranca o inquérito. Mas realmente é muito difícil, tem que deixar apurar. Agora, uma vez que o juiz aceita a denúncia ou a queixa, em que ele está aceitando o processo, aí já dá para se falar em trancamento da ação penal, né? Se realmente houver essa possibilidade, se for injusto realmente aquele recebimento da denúncia ou da queixa, da decisão que recebe a denúncia ou queixa não cabe recurso, mas pode caber um habeas corpus para trancar a ação penal. Trancar a ação penal é muito mais comum do que tentar trancar um inquérito, que é uma mera peça administrativa. Outra questão, há inquérito no GCRIM? Por que eu faço essa pergunta? Porque, em regra, nas infrações de menor potencial ofensivo, qual seja aquelas que têm pena máxima de até 2 anos, não há inquérito. Em regra, não, porque tudo começa com um TC, com um termo circunstanciado, não é? Então, diante desse TC, desse termo circunstanciado, nós temos ali a possibilidade de esse TC ser encaminhado para o fórum e ter um acordo ou não. Agora, vale lembrar que mesmo num caso de infração de menor potencial ofensivo, de GCRIM, foi feito o TC, o termo circunstanciado, que não é inquérito, foi encaminhado ao fórum. Se não for feito numa transação penal, nenhuma composição civil, enfim, se for caso de não ter acordo ali, vai para o Ministério Público se a ação for pública e nada impede o Ministério Público de requerer que aquele TC volte à delegacia para a abertura do inquérito. Então, a pergunta, é possível inquérito policial no GCRIM? Eu digo, não é provável, mas é sim possível, se não for feito acordo na audiência inicial, na audiência preliminar lá da tentativa de acordo. Se não houver acordo, o MP pode requerer que volte à delegacia para a abertura de inquérito, sim. Bom, para finalizar aqui a nossa exposição, nós trouxemos aqui um modelo de pedido de instauração de inquérito, para mostrar para os senhores que não é nada fora do comum, não é nada demais, não é? É uma petição que você pode ter. E devo ressaltar que, veja, às vezes você não é criminalista, você trabalha para uma empresa na área civil, por exemplo, né? Mas só que o empresário confia em você. Você é o advogado de confiança. Ele não quer saber se você é criminalista ou se não é criminalista. O que interessa, por exemplo, é que ele teve um prejuízo danado. Então ele vai lá e te convoca para uma reunião e fala, olha, tal fulano me deu um golpe. Eu fui vítima de um golpe aqui, né? Me gerou um prejuízo bastante grande. Você, civilista, pode pensar assim, poxa, vamos entrar com uma ação de reparação. Não, peraí, não é isso que eu quero. Quero colocar esse cara na cadeia, porque, afinal de contas, isso é crime, isso é estelionato. Até o leigo sabe das coisas, né? Isso é estelionato, o cara me passou para trás. Eu não quero que fique assim, eu quero que você entre com um processo criminal contra o fulano. Bom, aí você vai ter que filtrar, né?
porque o processo criminal só vai poder entrar se a ação for privada. E que não é o caso, por exemplo, no estelionato. Estelionato, a ação é pública incondicionada, diga-se de passagem. Então, você vai ter que trabalhar muito bem com o seu cliente, no sentido de que você não pode entrar com ação, né, que é o Ministério Público que entra, mas que você pode sim pedir a instauração do inquérito. Para levar essa notícia ao delegado. Claro, você pode mandar o seu cliente fazer um BO. Isso é errado. Isso é só para evitar custos. Mas o ideal é você realmente fazer uma petição, uma redação aqui, não é? Pedindo a instauração de um inquérito policial para apuração daquilo que está acontecendo ali. Porque, se for o caso, o MP entra com o processo e depois, na esfera civil, você acaba reparando o dano e o seu cliente vai ficar satisfeito de qualquer forma, né? Então, esse pedido de instauração de inquérito ele está muito próximo, mesmo que o advogado não seja criminalista. Ok? Então, pensando aqui numa divisão de uma petição em 5 partes, né? Então, a primeira parte seria o endereçamento. Para onde que nós mandamos? Nós mandamos para o ilustríssimo senhor doutor delegado. Professor, mas agora tem uma lei que diz que é excelentíssimo, o delegado é excelentíssimo. Muito bem, tem, mas na prática chama de ilustríssimo. Mas se você chamar de excelentíssimo, excelentíssimo senhor doutor delegado, tudo bem. Não é? Mesmo que não tivesse essa lei, se você chamasse de excelentíssimo, tudo bem, aceita-se. Delegado de polícia, titular. Mas você mandou para o titular. Não precisaria mandar para o titular. Mas, enfim, colocamos aí. De tal distrito policial. Aí você vai ver na região do crime, pesquisar anteriormente, saber qual é a delegacia responsável por determinada região, veja onde o fato se deu, onde se consumou, não é? Veja a delegacia da região. E, por exemplo, aqui em São Paulo, onde estamos gravando aqui no Legale, né? Aqui em São Paulo nós temos dezenas de distritos policiais. Então, nós vamos apurar qual é o distrito, colocarmos aqui o número do distrito, né? Distrito Policial de São Paulo, mas poderia ser do Rio de Janeiro, poderia ser de Belo Horizonte, ou de Ribeirão Preto, de onde que seja, né? Vamos fazer esse encaminhamento, que não é difícil. Aqui, olha, diga-se de passagem aqui, perceba, não vamos colocar aqui autos, número 3 pontinhos, inquérito, porque não tem esse número, hein? Foi algo que acabou de abrir, né? Você está pedindo abertura, portanto, ele não tem número ainda, tá? Então, você deixa em branco ali. A segunda parte da petição é o preâmbulo. O preâmbulo, você não precisa escrever preâmbulo, tá? Eu coloquei preâmbulo ali apenas para você saber que é o preâmbulo. Ali fica em branco. Você é no preâmbulo que quem vem entrar com o quê? Você vai dizer o que a pessoa foi fazer ali, né? Então, esse é um exemplo, um caso concreto, inclusive, de um cliente nosso em que ele foi vítima de uma falsidade ali, né? Ele tinha uma empresa e ele se retirou dessa empresa. E, posteriormente, ele se retirar da empresa, o que aconteceu? Em nome dele, foram pedidos créditos em determinado banco, só que ele não assinou nada, mas tinha as assinaturas falsas, vamos dizer assim. Então, ele constituiu crédito em bancos tal, e acabou tendo o nome, indo para o Serasa e tudo mais, e não foi ele. Quer dizer, o prejuízo foi muito grande, e a gente entrou com o inquérito exatamente para apurar a responsabilidade. Quem é que pegou esse empréstimo, se teve alguém do banco que acabou participando dessa tramóia, né? Então, pedimos essa apuração. Então, aqui nós colocamos o nosso cliente, qualificamos o nosso cliente, né? Por seu advogado, posso juntar procuração sem dúvida, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, porque eu chamei de ilustríssimo, mas poderia chamar de Vossa Excelência, que não teria problema nenhum, requerer a instauração de inquérito policial. Quando eu tenho o possível infrator, eu já digo quem é o infrator. Né, para apurar, não estou acusando, né, mas para apurar. Agora, se eu não sei quem é, eu simplesmente pediria a instauração do inquérito. Né? Aqui, no caso, já tinha o ex-sócio ali, que poderia tem que dar explicações. Né? Se ele tomou esses empréstimos, o que aconteceu, pode ser que ele não tenha nada a ver com isso, mas tem que ser apurado. Né? Então, olha,
para apuração de eventuais infrações, né, cometidas por fulano, qualifica, dá o endereço, e também da empresa que é o banco. O banco X, aqui nós tiramos, evidente, o nome do banco, né, sob o CNPJ número tal, com o endereço número tal, e pedimos abertura com base no artigo 5º do Código Penal. O artigo 5º é que determina ali as possibilidades do Código Penal, não, do Código de Processo Penal, é que determina quem é que pode, como se abre inquérito policial. Portanto, um preâmbulo bastante singelo. Na sequência, nós temos a narrativa dos fatos. E na narrativa dos fatos, você pode até escrever ali dos fatos. Aqui nós utilizamos a metodologia de colocar o 1 como sendo dos fatos e descrever 1.1, 1.2, cada parágrafo numerar, que às vezes nós entendemos que é mais fácil da orientação ao item que está no parágrafo 1.3. Como se for um contrato, às vezes é mais fácil de localizar as argumentações, não é? Então, nós dizemos, em suma, aqui que o requerente foi sócio da empresa, que era um comércio de veículos, situado na rua tal, e numa determinada data aconteceu alguma coisa lá. Ele saiu da empresa em 2010, né? E com alteração contratual e tudo mais. Em 2012, após 2 anos da retirada, ele começou a receber cobranças do Serasa, porque estaria devendo para o banco, ele não entendeu, foi ver o que era, e aí tinha sido esses contratos, né? Tendo em vista que ele não assinou nenhum contrato, nem poderia assinar porque não estava mais na empresa, achou estranho, pediu explicações para o banco, né, que é uma providência já orientada por advogado, antes mesmo de pedir a instauração. E aí o banco não deu declaração, mas colheu uma declaração do ex-sócio, não é? Essa declaração isentando o nosso cliente de qualquer situação, não é? E o banco não se mexeu para nada, não se manifestou, e aí no direito nós dizemos que isso pode caracterizar o estelionato ou, no mínimo, uma fraude, no mínimo, uma falsificação de documentos. É que, às vezes, a falsificação é absorvida pelo estelionato. Cabe à autoridade policial fazer essa apuração, se é estelionato, se é simplesmente uma fraude, o que é isso que aconteceu, né? E, por fim, a gente faz o pedido, né? E o pedido, basicamente, é apenas instaurar o inquérito policial, se colocando à disposição para eventuais requerimentos, eventuais colaborações, né? Assinamos a petição, e uma providência importante que você, advogado, deve fazer também é colocar o seu cliente para assinar junto. Por que não? Porque depois que você pede a instauração do inquérito, aí o seu cliente vai dizer, não era bem isso que eu quis dizer. Então, antes de entrar, submeta o seu cliente à apreciação, vê se é isso mesmo, se são esses detalhes, e bota ele para assinar também, porque aí, sem dúvida nenhuma, ele se responsabiliza. Mas não teve a procuração? Teve a procuração, mas é uma providência a mais colocar o cliente para assinar junto com o advogado. Ok? Então é isso aí, fica aí algumas dicas acerca da atuação do advogado na fase de inquérito policial, não é? Eu gostaria de ressaltar aos senhores que qualquer pendência, às vezes qualquer dúvida que você possa ter, nós estamos com um blog na internet que é www.professorcapobianco.com.br, professorcapobianco.com.br. Estamos postando lá alguns temas, não é? E há um e-mail chamado contato@professorcapobianco.com.br. Você pode entrar lá e mandar as suas dúvidas, que nós teremos um prazer bastante grande de responder, não é? Fica o nosso abraço e até a próxima aula, em que nos encontraremos para falar de peças de liberdade.